bem-vindos, amantes da Quinta Arte. Eu sou o Rafael Campos, esse aqui é o Matheus Braga e hoje nós estamos aqui na primeira página onde a primeira impressão equivale e nós iremos conversar um pouco sobre o livro Ciclo das Trevas, O Protegido. E aí, Matheus, o que nós temos para hoje? É isso, livro da editora Darkside, que também é muito famosa por edições caprichadas, é capa dura aqui, o livro é um calhamacinho, é uma série, não me engano, são mais de 3 livros, não, acho que, não sei se a editora parou de publicar no terceiro ou se tem até um quarto, parece que em Portugal a gente consegue encontrar os outros, mas aí tem que estar muito exposto, né, a lei em português de Portugal, aí vai de cada um. É, Capa dura é uma arte um pouco genérica, mas eu acho que a arte original dele também é assim, lá nos Estados Unidos, se não me engano. Autor Peter V. Brett. E é isso, fitilho, né? É uma ediçãozinha bem caprichada, bem padrão da Dark Side. Mas nós não estamos preocupados com isso, Rafa. A gente quer saber aqui a qualidade da primeira página do Peter V. Brett. Se a gente viraria ou não. E vamos a ela. Ciclo das Trevas, O Protegido, 1. As consequências. 319 DR. A grande trombeta soou. Arlen parou o trabalho, erguendo os olhos para os tons de púrpura e azul do céu do amanhecer. A névoa ainda pendia no ar, trazendo com ela um gosto úmido, amargo, familiar demais. Um medo silencioso cresceu em suas entranhas enquanto aguardava na calmaria da manhã, esperando que tivesse sido sua imaginação. Ele tinha 11 anos. Houve uma pausa. Então a trombeta soou 2 vezes numa sequência rápida. Uma longa e 2 curtas significavam sul e leste. O casario da floresta. Seu pai tinha amigos entre os lenhadores. Atrás de Arlen, a porta da casa se abriu e ele sabia que a mãe estaria lá, cobrindo a boca com as 2 mãos. Arlen voltou ao trabalho, sem precisar que lhe dissessem para se apressar. Algumas tarefas podiam esperar um dia, mas o gado ainda precisava ser alimentado e as vacas ordenhadas. Deixou os animais no celeiro e abriu os depósitos de feno. Entornou a lavagem para os porcos e correu para pegar um balde de madeira para o leite. A mãe já se agachava sob a primeira vaca. Ele pegou o banquinho sobressalente e se uniu a ela na cadência do trabalho. O som do leite chocando-se contra a madeira, tamborilando uma marcha fúnebre. Fim de primeira página. E essa acaba de fato nesse ponto mesmo, nesse parágrafo. E aí, Rafa? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu achei bem interessante já ter começado com a primeira frase em caixa alta, né? A grande trombeta soou. E assim, essa frase me gerou, assim, uma porrada de reflexões. Tipo assim, um monte. Né? Que foram meio que reforçadas mais um lado do que o outro durante o texto, porque quando fala de trombeta, me vem duas coisas muito fortes. Primeiro, a ideia militar, né, dizendo aquela famosa e vai embora, mas E o também, militar meio mais medieval, né? sim, meio que americano, porque tem muita questão de corneta nos Estados Não, então, Unidos. corneta a gente tem também aqui no Brasil. É usado toques de corneta também, mas quando diz trombeta, até já me causa algo mais medieval, Mais antigo, né? mais antigo. E também me soou bastante forte a ideia das trombetas do Apocalipse. Que Uhum. no livro do Apocalipse fala sobre as trombetas tocadas pelos anjos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Então, assim, já me trouxe isso, né? Porque como é o ciclo das trevas, o nome do livro, então já me remeteu um pouco a essa questão do Apocalipse. Né? A ideia Sim. de o Apocalipse final, né? Apocalipse já é final, Uhum. mas tipo, né, o juízo final. E o que é interessante é que esse sentimento pesado de um e do outro deu uma leve quebrada, dizendo, né? Arlen parou o trabalho, erguendo os olhos para os tons de púrpura e azul do céu do amanhecer. A névoa ainda pendia, né, e vai embora. Então, assim, me deu, seja pelo lado mais militar, seja pelo lado mais, vamos dizer assim, nesse caso religioso, me trouxe uma puta proposta
e já começou a cair no cotidianismo. Uhum. Né? Eu não sou muito fã, apesar de já ter escrito coisas assim, já me deram um feedback sobre isso, que muitas vezes a galera começa a história assim, eu quero começar uma história indo pela jornada do herói, começando primeiro o cotidianismo muito assim, sem graça. Claro que é Uhum. interessante humanizar o personagem, caso seja interessante ambientar ele, só que dependendo da forma como você faz, eu acho um tanto complicado. E meio que esse comecinho, pelo menos esse primeiro trecho, ele meio que tá trazendo um cotidianismo um pouco meio superficial, porém tentando deixar um pouco mais poético com os tons púrpuras e azuis, a calmaria da manhã, o amargo de não sei o que, as entranhas, não sei o que, não sei aquele outro. Então, assim, ele tenta trazer uma profundidade em algo que não é profundo para mascarar um pouco a superficialidade. Pelo menos o meu sentimento nesse primeiro trecho aqui. Bom, uma coisa a se falar de cara, a primeira frase é algo que a gente tende a sugerir para quem está começando a escrever, é fazer essas palavras, essas frases curtas com enter, assim, né, que cause gatilho de curiosidade na pessoa, né, que tente fazer a pessoa querer continuar a ler, né? Então, a grande trombeta soou, apesar de não ter nenhum impacto pesadíssimo, ela te gera curiosidade. Você fala assim, pô, trombeta soam normalmente, tirando aí o caso do militarismo, que é para dar comandos de tropa, né? Normalmente é algo que se alerta, né? Às vezes, pô, tá vindo uma invasão aí, o que que tá acontecendo, né? Então, me causou esse sentimento na hora que eu li a Grande Trombeta Soou. Além dessa questão que eu citei do trombeta, já me remeteu ao medieval, então, querendo ou não, ele conseguiu me ambientar mais ou menos aqui onde que a gente está a nível genérico de sociedade, né? Agora, tem uma coisa que a gente já está pulando antes aí, né, Rafa? Tem outros dizeres aí no começo. Aí, as consequências começam com isso, As consequências de 319 DR. que a gente não sabe o que que é, ele não especificou nada, né? Dá a entender que pode ser tipo um antes de Cristo, depois de Cristo, algo nessa linha que ele quis criar, né? Um período assim, né? Para separar DR, Provavelmente, provavelmente. seria, né? Que é mais uma coisa que dá um tom, para mim, medieval, assim, né? Porque, tipo assim, hoje a gente não costuma colocar, eu tô em 2023, depois de Cristo. A gente não usa muito esse DC, apesar de ser DC, né? Então, assim, eu tenho a impressão de que quem usa isso usa em termos medievais, né? Então, assim, duas coisas, né? Ele já me ambientou tanto nesse primeiro, né? As consequências aí, e nessa primeira frase, que eu acho uma primeira frase boa, apesar de não ótima, mas que causa, assim, uma curiosidadezinha, né? Me gerou esse, pô, será que a vila dele aí, se é uma vila, está sendo invadida? O que está acontecendo, né? E aí entra nisso que o Rafa comentou, né? De mostrar o cotidiano do personagem, mas é um cotidiano mostrado, Rafa, já mesclando com a ideia da trombeta ali também, né? Assim, é o cotidiano, mas você vê que ele está, sei lá, fala do gosto úmido, amargo, né? Que são coisas estranhas, né? Ali cresceu em suas entranhas enquanto aguardava a calmaria da manhã, né? Então, assim, alguma coisa de diferente está acontecendo nesse cotidiano do menino, né? De 11 anos aí. Sim, eu acredito que tenha isso, porém, o ponto que me traz é o fato de que, como a ideia é trazer o cotidianismo de uma criança de 11 anos, eu senti que tá, assim, muito uma reflexão e uma profundidade filosófica muito adulta para um ponto de vista de uma criança de 11 anos. Por isso Isso, que eu achei que tá muito, muito profundo, coisa que deveria ser mais superficial. Por isso que eu achei, me causou isso, estranhamento. isso que o Rafa está trazendo é uma questão interessante. Não é obrigatório, obviamente, nada na literatura que a gente sugere aqui é obrigatório, na verdade, né? Tudo você pode fazer do seu jeito. A gente sugere algo que tende a trazer talvez maior imersão nos dias de hoje, né? Então, o que o Rafa está querendo dizer é o seguinte: existe um narrador e existe um personagem. Normalmente, quando a gente narra em terceira pessoa, ou primeira, quando é primeira, normalmente isso jamais poderia ter sido feito, né? Isso que o Peter V. Brett fez, né? Porque seria absurdo, assim, uma criança de 11 anos, a não ser que fosse uma criança
excepcional, né? Uma criança muito além do seu tempo, né? Agora, na terceira pessoa, dá para separar um pouco mais, existir um narrador que tem uma personalidade, entre aspas, e existir o personagem que tem uma outra personalidade. Não é o ideal. A gente sugere, né, que o narrador também seja coerente com o personagem. Então, o que o Rafa está dizendo é: eu estou muito específico, eu estou muito filosófico narrando uma história de um menino de 11 anos. Talvez se eu fosse mostrar mais a impureza de uma criança, né, algo mais nessa linha, a gente estaria sendo mais coerente, né, vamos dizer assim, e, consequentemente, ganhando em imersão, né, porque se eu estou vendo uma história de uma criança de 11 anos, eu estou sentindo meio que na pele ali essa história da criança de 11 anos, né? E quando eu vou muito para essa filosofia, muito para especificar as coisas, né? O sabor, o que está acontecendo no ambiente e tal, perde um pouco dessa imersão da criança de 11 anos. Sim, e não precisa ser algo infantilizado, Claro. porque 11 anos você já uma percepção sensorial boa, já tem uma ideia de si mesmo, já está começando a desenvolver a sua personalidade, já está começando a desenvolver os seus gostos, suas manias e tudo mais. Porém, né, você imaginar, né, o gosto úmido e amargo, porém familiar, se por acaso fosse, por exemplo, uma história contada pelo menino, né, no caso, o Arlen, ele é um narrador em terceira pessoa contando o seu caso e isso fosse uma descrição de uma memória com filtro adulto, aí beleza, Pode ser, né? A gente não, não tem, né? E necessariamente é alguém também esse narrador, né? Pode né? ser, mas o que o Rafa quer dizer é: se é bem feito, se é bem planejado, ok, funciona, né? O problema é você fez avacalhado, esqueceu, fez de qualquer jeito e não pensou nisso. Aí causa essa estranheza que a gente tem sentido. Exato, tanto que quando a gente pega aqui o segundo trecho, você vê assim que toda aquela filosofia, né, do não sei o que, do amargo, não sei o que, e quebra. Ele voltou ao trabalho, precisava pegar não sei o que, o gado não sei o que, a lavagem do porco, aí o balde, meio que todo aquele tom filosófico profundo do primeiro trecho morre aqui. E volta apenas A última palavra, no caso, tomborilando uma marcha fúnebre. né? Então, assim, meio que eu gostei dessa última frase fechando o Sim. finalzinho. Foi E assim, acho que foi uma decisão ótima da editora, né? De colocar ela terminando assim, porque é um convite a você querer saber mais. Pô, a marcha fúnebre vai ter uma coisa pesada acontecendo, né? né? Sim. Só que o setup pra chegada disso foi meio que assim, Arrastado, né? foi meio arrastado. Porque beleza, já que a gente pegou o seguinte, beleza, estou aqui pegando esse primeiro trecho, mostrando o filosófico e não sei o que, daí a porta e a mãe, o camarim, a imaginação, não sei o que, lá, 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 porque nas realidades sofridas, não sei o que, porque os porcos que gritavam. E você pode pegar então, se você tivesse pego todas essas palavras que estão aqui mais tranquilas, né? Ah, o depósito de feno, ah, não sei o que do balde do leite, ah, não sei o que da vaca, não sei o que do bezerro. Você colocasse os mesmos adjetivos profundos, beleza, porque tá mantendo o mesmo tom até que Uhum. fecha com marcha fúnebre e fechou. Nossa, incrível. Uhum. Mas, e aí, Matheus? Considerando então os pormenores, viraria ou não viraria, por quê? Assim, eu acho que tem uma primeira frase boa e tem uma última frase boa, mas realmente no meio não me pareceu muito convincente. Eu tô pendendo mais pro não virar do que pro virar, apesar de que vou ler com certeza. Já tem aqui até as sequências compradas já. E tem pesquisando sobre a história, né, antes de comprar, porque claro que eu não compro um livro só pela primeira página, né, mas pesquiso sobre o autor, sobre a obra de modo geral, né, pesquisando sobre ela, a temática que ela aborda tinha algo a ver com o que eu queria trabalhar no meu livro principal, então eu acabei me interessando, falando assim, não, peraí, deixa eu ler algo que já vendeu sobre isso para eu pegar como experiência também. Por essa meio que montanha russa não fluídica, porque uma coisa é uma montanha russa assim de emoções, né, curva Uhum. aristotélica, as viradas perfeitas e tudo mais, é uma coisa. Mas meio que eu senti que foi uma inconsistência de
filosófico, superficial, na primeira página. Se fosse, né, por exemplo, uma página inteira e a segunda, ou um capítulo um ou um capítulo 2 tiver essas diferenças como uma forma de marcação de tempo, de fluidez, o caramba, quatro, beleza. Mas daí eu fico muito com receio de virar a página e o livro ser inteiro assim. De não ter essa consistência narrativa de a pessoa assim, não, eu quero escrever um livro pesado, profundo, mas aí talvez não tenha ou vocabulário para isso. O medo disso ser uma promessa cumprida, né, Rafa? Ele prometeu isso aqui e ser assim de fato. Exato. Então, assim, se você quer escrever alguma coisa que te trabalhe isso, você tem que saber arcar. A gente fala, tipo, já falou não nos episódios, mas em outras discussões, que você tem o direito de escrever o que você quiser. Mas se você vai escolher um tema e um formato, você tem que saber meio que arcar com esse formato. Eu quero escrever um livro onde o protagonista, em primeira pessoa, é um filósofo descendente de, sei lá, Sócrates. Beleza. Você tem um conhecimento profundo para você manter uma continuidade, uma coerência no texto inteiro? Ah, não, eu acho que pode me perder porque o meu estilo de vida é mais jovial. Então, por que você não abraça a ideia de como seria o Pitágoras ou Sócrates com 15 anos? Onde tem essa ideia, tipo, começa a filosofia, mas é um pouco mais da quebrada. Então, assim, eu quero fazer negócio, mas se você não tem um conhecimento profundo, ou às vezes não tem o seu perfil. Eu queria muito saber escrever em terceira pessoa. Né? Eu posso trabalhar, ir atrás, não sei o que, mas o meu estilo tão encaixa tão bonitinho na primeira pessoa que abracei essa ideia. Tem gente que é mais, né? O Bruno, por exemplo, que ele consegue ir primeira para terceira com uma fluidez assim monstruosa. Então tem autores e autores. Mas no caso eu senti que ele meio que não tem arcabouço vocabulárico para manter um nível profundo e reflexivo num texto todo. E esse é o meu receio, então eu provavelmente não viraria a primeira página. Claro, pegando a última frase que eu também achei incrível. Né? Talvez daria a segunda, mas não sei se terminaria o primeiro capítulo. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E se você gostou dessa primeira página, deixa aqui nos comentários se você viraria essa primeira página ou não. Se você já leu o livro, deixa aqui nos comentários se foi mais fácil, se foi mais tranquilo, se teve algumas inconsistências, como que foi essa impressão. E se por acaso você tem um livro ou um conto que gostaria que a gente também falasse sobre a primeira página, a primeira impressão, meio que ser o seu leitorzinho beta da primeira página, também nós temos aqui o nosso Forms que traz aqui, só completar bonitinho que com certeza ele vai aparecer aqui no canal, beleza? Então, bora ler!